que não falta hoje em dia é fã do Naruto, não é, né? Cada esquina você vai lá, pô, você vira uma esquina lá, você encontra alguém com alguma roupa, tatuagem, alguma nuvem da Katsuki na mochila, sempre assim, né? Ou seja, fã é o que não falta pra dar certo. Mas infelizmente, fã também não era o problema com Dragon Ball, Avatar o Último Mestre do Ar, vários outros péssimos aí que floparam. Bom, eu vou te contar mais daqui a pouquinho, porque a gente já sabe quem vai produzir e até a roteirista nerd do filme. Vem comigo que esse vídeo tá muito bacana, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Olha que maneiro isso aqui. Pelo preço de só um treinamento, eu vou te dar acesso agora a mais de 80 treinamentos, 80 pelo preço de um. E não é só isso, todo mês eu vou adicionar mais e mais conteúdo para você se manter atualizado. Já são dezenas de treinamentos disponíveis das mais diversas áreas e sempre entra coisa nova. E mais legal é que cada curso concluído te dá um certificado para enriquecer ainda mais seu currículo e te preparar para as oportunidades do mercado. Ou seja, você escancar as portas do mercado para você. Tudo com custo mensal de só R$29 por mês no plano anual. Mas aproveita que esse preço não vai ficar por muito tempo. Aperta no primeiro link da descrição para você fazer parte. Ah, e você tem 7 dias para testar. Se você não curtiu, a gente devolve todo o seu dinheiro. Tô te esperando lá, hein? E galera, tenho certeza que já tinha ouvido esse boato, né? Mas agora eu te garanto, não é mais boato. Naruto vai ganhar um live action nos cinemas, sim. E para entender melhor essa história, eu acho que é bom a gente se fazer algumas perguntas para ter uma noção melhor do que tá acontecendo, porque senão a gente fica meio perdido. Como, por exemplo, quem tá fazendo esse filme? Qual é a empresa? Isso é importante pra gente saber o que vai acontecer. Bom, essa última já é fácil, né? Porque já foi confirmado. É a Lionsgate. Pois é, uma empresa grande que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Fez vários filmaços de ação aí. Pois é, a gente já fica até um pouquinho mais tranquilo, né? Porque a gente já viu aí que a Lionsgate já adaptou e criou algumas franquias de sucesso. Franquias que eu tenho certeza que você já conhece. Uma delas é fácil, né? Jogos Vorazes é uma das franquias que foi adaptado pela Lionsgate. E foi um mega sucesso. A gente tá vendo agora, inclusive, mais um lançamento pra essa franquia, né? Que, na verdade, é um prequel, né? É a Cantiga dos Pássaros da Serpente. Ou seja, Lionsgate tá aí no top, fazendo direto coisas de sucesso. E se você não curte Jogos Vorazes, beleza, tá tudo bem. O importante aqui, eu acho, galera, é que vocês entendam que a Lionsgate conseguiu transformar essa franquia num sucesso, ponto. Né? Conseguiram fazer isso. Muitos fãs, inclusive, elogiaram bastante como eles são fiéis aos livros, principalmente nesse último filme. Que até os momentos mais arrastados, que eu mesmo falei, né, que é um pouquinho enrolado nesse último filme, fiz o review desse filme, ainda assim, eles são fiéis pra caramba, galera. Esse é um ponto importante. Fidelidade. Fidelidade. A Lionsgate, pelo menos, sabe o que é ser fiel e sabe o retorno que dá, principalmente em feedback. Ou seja, a Lionsgate sabe, porra, a galera curtiu. O que a galera curtiu? Vocês foram fiéis aos livros. Percebe onde eu quero chegar. E agora a gente pode pular para outra franquia gigantesca da Lionsgate, sabe qual? John Wick, galera. Exatamente. Então, se eles investirem e chamarem uma galera tão competente quanto a mesma galera que fez John Wick, trabalhou em John Wick, nas cenas de ação principalmente, a gente vai ter cenas iradas. A Lionsgate sabe então duas coisas até agora: que fidelização é importante e que ação é importante. E fora a franquia do John Wick, a Lionsgate também tem Jogos Mortais, várias outras produções de peso pra caramba. Ou seja, já dá pra gente ter um certo respiro, uma luz no fim do túnel pra falar, porra, ufa, né? Pelo menos não vai ser pra uma empresa que tem um orçamento baixo, né? Porque tá mal das pernas ou coisa do tipo. Eu acho que eles não vão pecar nesse tipo de coisa, sabe? Entregar uma coisa de má qualidade. Você acha que eles não têm noção do que são adaptações mal feitas? Você acha que só a gente, só nós somos iluminados pra saber que adaptações de game, de anime são mal feitas, né? Até que nos últimos tempos eles têm acertado. Mas eles sabem também. Os caras também consomem. O que faz a gente partir agora para a próxima pergunta, galera. Quem vai escrever esse filme? E pelo jeito é o Tasha Ruo. Galera, é uma roteirista que já tem experiência com coisas nerds, que já trabalhou com produções grandes também. O problema agora é que uma das séries que ela foi roteirista foi justamente a série do The Witcher. Aí você pensa, porra, legal, né? Parece ok então. Mas não, galera. Foi The Witcher, a origem. Essa série foi bem criticada pelo público, pô, e que eu odiei também. Eu não vou falar, não tem como não falar isso. Essa série tava péssima, ok? Ela foi uma das roteiristas, mas ainda assim é algo que pesa um pouco. Porque a série ficou bem mediana, se a gente fosse gentil com a série, né? Ok, não foi péssima, foi mediana. Maravilhosa não foi. Mas se eu for dar minha opinião, eu acho que foi péssima, né? Agora, outro trabalho da Tasha Ruo como roteirista vai ser no Red Sonja, que é um filme também inspirado no quadrinho que ela já era fã. E o mais recente foi no anime Tomb Raider, pela Netflix. E nesse caso a gente pode esperar que vai ser uma parada irada, porque tá sendo feito junto com a galera que produziu o Castlevania. E quem assistiu o anime do Castlevania na Netflix sabe que aquilo lá, pô, é uma obra de arte, na boa, aquilo é bom demais.
É aí que sobre esse lance, né, de acabar escrevendo sobre coisas nerds, sobre livros, quadrinhos, até jogos, a própria Tasha Rose já contou que ela acha que adaptar personagens assim deixa a escrita mais fácil, porque ela já tem uma paixão ali por esses personagens, né, por aqueles personagens que ela gosta. E por isso ela gosta de escrever de uma forma fiel, sabe? Que fala com ela como alguém que é fã da obra também. Ou seja, isso é uma boa notícia, né? E ao que tudo indica, ter esse Tomb Raider no currículo também parece ser bom, parece ser uma boa notícia, porque ao que tudo indica, parece que vai ser bom pra caramba também, né? Apesar de que, eu sei, a gente tem que esperar primeiro sair pra ter certeza. Mas pelo que a gente viu, parece que vai ser bom. Então vamos lá, basicamente os trabalhos grandes dessa mulher ainda não estrearam. E o que estreou, que foi esse spin-off aí do The Witcher, não foi muito bem recebido. Ou seja, galera, não tem como a gente cravar nada por enquanto. Nem que vai ser uma bosta e nem que tem grande chance de ser muito bom. Ainda mais, óbvio, né? É o histórico, tem que pensar no histórico de live action, de adaptação de live action de anime. Nos cinemas é péssimo isso, né? Porque enquanto a gente tem obras incríveis, como Alita, porra, bom demais Alita, né? A gente tem obras como, por exemplo, Dragon Ball e Avatar. Duas coisas que dão uma gastura só de lembrar que realmente existiu. Avatar, no caso, do carequinha da lenda de Aang, ok, galera? Mas, de novo, se eu for tentar ver o lado bom, a gente vê que o One Piece teve investimento milionário na série da Netflix e foi um sucesso absurdo, ok? Então, do mesmo jeito que o One Piece aprendeu com os erros, né, dos filmes de anime, acho que o filme de Naruto pode aprender também. Aliás, tem que aprender, deve aprender. Outra maldição que foi quebrada esse ano foi de adaptações de jogos que Sonic já tinha ajudado a quebrar. Mas o filme do Mario veio pra ensinar de vez que é assim que se faz um filme de jogo. Ou seja, a adaptação de jogos tá indo bem pra caramba, né? Todo mundo vê que as produções que deram certo foram aquelas lá que foram fiéis à obra original, eles ainda querem insistir em inventar moda. Pô, os caras estão vendo, pô, peraí, pô, Mario tá indo bem pra caramba, pô, One Piece tá indo bem pra caramba, vamos fazer diferente? Cara, a fidelização dá certo. Mesmo tendo vários momentos muito bregas, muito caricatos, como é One Piece que eu tô falando, eles foram fiéis. Porque é assim mesmo no anime. E galera, eu acho que outra coisa que me preocupa muito em adaptar Naruto como filme e não como série, é que na série a gente tem um tempo maior pra tratar os personagens e desenvolver a trama. O meu medo é eles tentarem resumir muita coisa num filme só e ficar tudo atropelado. Eu tenho medo disso, né? Tipo, ficar atropelado, mal adaptado, enfim, né? Ficar ruim. Por isso, galera, eu rezo de verdade, até peço pra vocês também. Vocês são fãs de Naruto, rezem. Uma coisa que eu peço muito é que eles não tentem fazer uma história nova e que eles não queiram e que eles não tentem fazer um Naruto clássico inteiro num filme só. Ou alguma coisa do tipo, espreme tudo, bota lá. Não dá. Porque se for isso, pode escrever. Vai dar ruim se for isso, né? Vocês lembram quando vocês assistiram pela primeira vez o arco do País das Ondas com o Zabuza e o Haku? Porra, não foi maneiro? Pô, aquilo lá, tipo, é filé mignon, fino do fino. É uma aula de como fazer um arco de anime. Nossa, aquilo pra mim era bom demais. É, sem dúvida, um dos melhores primeiros arcos dos animes e por vários motivos, ok? Um deles é que o Gato, né, aquele político mafioso que contratou o Zabuza, ele era um vilão ótimo pra caramba. E foi por causa dele que tudo começou. Tudo aconteceu por causa daquele cara. Outros motivos são as lutas épicas, os personagens daquele arco, tudo irado, a sensação de perigo que tinha, que os personagens, os protagonistas podiam morrer de verdade. Você tinha essa sensação que podiam morrer. O discurso épico do Naruto lá chorando, depois prometendo inclusive mudar o mundo ninja, nossa. Ou seja, tem início, meio e fim, aquilo é uma coisa bacana. Então se eles fizerem o primeiro filme adaptando esse arco, filé, vai ser perfeito, perfeito. Escreve o que eu tô falando, já imaginou isso? O primeiro filme com o Haku e o Zabuza. O segundo filme adaptando o Exame Chunin até a morte do terceiro Hokage. E pra fechar a trilogia, o arco do resgate do Sasuke. Porra, galera, vocês têm que concordar que seria maneiro pra caramba uma trilogia assim. E já imaginou tudo isso com efeitos visuais de um filme blockbuster e sendo fiel à obra? Seria épico. E pode apostar que Naruto vai ser a nova grande franquia dos cinemas. Agora é tua vez de turbinar a tua carreira tocando aí embaixo, conhecendo a Cyber, podendo navegar por centenas de treinamentos agora, já turbinando a tua carreira com vários certificados para escancarar as portas do mercado para você. Não deixa de fazer isso porque o valor tá muito em conta. Isso vai mudar. Aproveita por esse link aqui. Agora comenta, qual é o seu medo nessa adaptação de Naruto? Manda ver nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é importante, galera, pra você poder sempre ficar atualizado no mundo dos animes, principalmente Naruto, né? Aqui Naruto nunca acabou, sempre tá no top do top. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!